Olá, amigos, sejam muito bem-vindos ao episódio da Sucesso Cast, nessa edição especial que eu amo, que é a edição da FIPAM, a Feira Internacional de Panificação, aqui em São Paulo. Eu sou Carol Câmara, sou CEO da Sucesso na Padaria e estou muito feliz em conversar com você, panificador e empresário de alimentação, sobre os desafios que norteiam o nosso dia a dia. E hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo que permeia os desafios desse negócio. Vamos falar sobre sucessão familiar, vamos falar sobre uma nova geração de empresários que chega para transformar o segmento de panificação com um olhar mais apurado para a cultura de dados, para a gestão de pessoas, para a introdução de tecnologia e automação dentro do nosso segmento. E hoje eu recebo um amigo muito querido, Leonardo Rocha, que está à frente das padarias Santa Helena e Nova Granada, um empresário que chegou para revolucionar o seu negócio, que chegou num processo de transição, assumindo uma padaria maravilhosa. Quem não conhece, vai lá conhecer, fica em Suzano, que foi fundada pelos seus pais e hoje está à frente, junto também numa gestão familiar, com seu primo, o Leonardo e o Pedro, hoje lideram a Santa Helena e a Nova Granada. E nós vamos conversar um pouco com o Léo sobre isso, como é que é esse dia a dia, quais são os desafios que você, Léo, no dia a dia tem enfrentado nessa relação familiar, na trazer o novo para a padaria sem perder a identidade desse nosso negócio, né? Porque tecnologia e automação nem é mais discutido, é uma realidade dentro do nosso negócio, mas a padaria não pode perder a essência da padaria, a essência do acolhimento no seu dia a dia. Léo, muito obrigada, se apresenta para nós. Muito obrigado. Obrigado, Carol. Obrigado pelo convite. Muito obrigado por todos os elogios. E é isso aí. A gente está hoje liderando, né, à frente dessa história muito legal que começou na geração anterior das duas padarias. Eu e meu primo estamos juntos. Temos também a geração anterior tá junto com a gente, né? E toda a nossa equipe, toda a nossa liderança que nos apoia todos os dias, que é quem faz acontecer, né? E a gente está sempre buscando ser uma liderança melhor para que essa história continue, né? E você é uma inspiração, viu? Muito obrigado. Léo, na prática, eu já sei que você é uma inspiração. O time do Léo adora trabalhar com esse, e isso, para mim, é um diferencial competitivo, né? Legal. Aquele líder que consegue fazer com que o liderado reconheça que está junto de você, faz a diferença para a carreira dele. Sim. Mas, Léo, você é engenheiro civil de formação. Civil. E me conta, como é que foi essa transição da tua carreira, que existe antes da padaria, para a liderança hoje, né, ter assumido a Santa Helena e a Nova Granada? Sim. Essa transição foi de uma forma totalmente inesperada, né? Inesperado para todo mundo, que foi a pandemia, né? Então, a chegada da pandemia, eu estava na engenharia civil, né? Eu estava ainda na minha fase de estágio e tudo mais, concluindo a minha graduação. E a padaria sofreu muito, né? Porque para Santa Helena, tanto para Santa Helena como com a Granada, que no começo eu atuava só na Santa Helena, né? Para Santa Helena, o faturamento que vem do consumo no local é muito importante. Então, quando veio a pandemia, tudo fechou, o faturamento da padaria caiu muito. E aí, com essa queda do faturamento, a gente precisou se reinventar algumas coisas, né? E aí a família inteira se juntou para ajudar o negócio, que estavam lá nossos pais, nossos tios trabalhando, e a gente, querendo ou não, todo mundo voltou para suas casas, porque tudo ficou online, né? Então eu estava em casa, trabalhando de casa, estudando de casa, e aí eu comecei eu falei, não vou ficar aqui em casa, tem que ajudar aquilo que é o que traz nosso sustento, né? Perfeito. Aí eu comecei a me envolver na padaria, minha irmã na época também, e alguns primos meus. E aí, com isso, a gente passou o ano de 2020, né? Que foi 2020, né? Começou 20. a pandemia. Aí o ano de 2020 foi essa transição, onde eu comecei a cada vez participar um pouquinho mais. Aí, no início, a título de ajuda, por conta do desafio da pandemia. E aí que eu consegui olhar, de fato, para a padaria com outros olhos, né? Como negócio. Como negócio. Porque antes a gente olhava como o negócio dos nossos pais, né? Sim. E também sempre foi nos ensinado o contrário, né? Nossos pais sempre ensinaram, nossos pais, os tios sempre ensinaram. Estudem, montem, formem uma carreira e não venham pra padaria, né? Oh, Deus. Era essa propaganda que era vendida. Isso é o que não é para fazer, né, Léo? Isso, assim, não venham porque É muito é trabalho. muito trabalho, é muito desgastante.
E lógico, e foi muito mesmo, né? Ainda é muita dedicação, mas o início não se compara, né? Que foi o que eles passaram, né? E, Léo, você teve dúvida em trocar essa carreira? Afinal, ela não era aquela que você se preparou quase 6 anos para exercer. Sim. Como é que foi essa fase? Então, durante 2020 foi quase um ano pensando sobre isso, né? Foi que eu fui conhecendo um pouquinho mais, e aí eu comecei a olhar para aquilo que eu fazia na engenharia com um olhar um pouquinho mais crítico de observar se era comparar, né, o meu futuro profissional na engenharia e na padaria. Então, durante esse primeiro ano eu tive bastante dúvida, Uhum. só que uma coisa que me ajudou na decisão é porque eu também percebi que eu não estava me identificando com o que eu estava fazendo na engenharia, Perfeito. na onde eu estava trabalhando. Sim. Aí foi que eu entrei num consenso com meu pai até sobre isso, falei assim, olha, a gente não tem um risco envolvido nisso, porque eu tenho certeza que eu não vou dar continuidade na Sim. área da engenharia que eu estou. Sim. Mas antes de testar uma outra área da engenharia, eu quero testar o ramo, a panificação. E Uhum. aí foi nisso que em novembro eu decidi sair do meu trabalho, fiquei só na padaria. E a partir daí, aí mês após mês, né, fui conhecendo melhor e a dúvida foi diminuindo muito, assim. E porque eu via principalmente, eu via muito propósito nisso, sabe? Em ser um negócio, estar na padaria seria uma coisa que seria muito bom pra mim, muito bom pra minha família, uma continuação natural muito boa, sabe? E atender, né, o cliente assim de uma forma tão próxima, né? Sim, Eu acho que isso é muito marca da Santa Helena. Os muito. clientes vão todos os dias. Isso é muito marca da padaria, né, Sim, Léo? Você hoje está com o Pedro, né, o teu Pedro, primo. meu primo. Vocês dois conduzem a gestão da loja. Como Sim. é que é essa parceria no dia a dia? Boa. É uma parceria que começou, eu tinha muita dúvida no começo, né? Porque eu cheguei, aí antes era só eu, então era eu lidando com a geração anterior. E aí o elemento novo foi a chegada do Pedro, mais O uma pessoa da Pedro minha chegou, o geração. Pedro também veio do mercado de Veio do trabalho, mercado, né? ele é engenheiro químico, né? Ele veio da Johnson, ele trabalhava em pesquisa e desenvolvimento. Então o Pedro veio até já mais formado enquanto profissional. O Pedro é mais velho que eu, a gente tem uma diferença de uns 6 anos de idade, então ele já tinha uma Carreira trajetória maior. estabelecida, né? Isso era uma coisa que me surgiu muita dúvida, porque eu tenho mais experiência do nosso ramo, mas também ele é um profissional muito experiente, né? Então como a gente ia lidar com isso? Foi muito legal, eu acho que a sociedade como um todo ajudou nisso, né? Em nos orientando para isso. A gente comenta de gerações, né? A gente também tem a nossa outra prima, a Luciana, né? É que a gente às vezes classifica que ela tá um pouco mais para a geração anterior, porque a Luciana ela tem uma idade um pouco mais próxima dos meus pais do que nossa, né? Sim. Mesmo que seja da minha geração. Então a Lu vive um momento um pouco mais parecido com os meus pais do que o nosso, né? Sim. E aí essa questão do Pedro, acho que foi uma coisa assim que a gente foi exercendo cada vez mais o respeito. Isso é uma coisa geral na sociedade, sabe? Sim. E entendendo que cada um tem mais habilidade, Sim. né, mais aptidão. Também para pensar em como a gente dividiria as responsabilidades, a gente pensou inicialmente em dividir as responsabilidades da operação. Porque a gente entendia que era legal que ninguém ficasse alienado à As realidade coisas da da operação, operação. né? Aí eu fiquei responsável pela área de produção, né, então acompanho toda a liderança, o gerente de produção e ele a parte de loja. E a gente entendeu que dividindo um pouquinho da operação para cada um poder se especializar nessas áreas, né? Sim. E também ficar os dois, ninguém perder o foco da operação, sabe? Ok. E Para não aí ficar só no backstage, na retaguarda, né? sem ter noção um pouco da prática, do que está Sim. acontecendo. E não necessariamente estar lá exercendo uma Fazendo. atividade operacional, né? Mas estar acompanhando a realidade da operação. Isso é muito importante, porque senão o backstage pode ficar muito perdido se não tiver essa noção, né? Perfeito. E Fica aí, descolado, né? descolada, é. Descolado. Isso mesmo. E aí depois a gente dividiu as outras áreas, que são áreas de apoio, né? E muito importantes também estrategicamente. Sim. E aí a gente foi dividindo financeiro, marketing, RH, compras, a gente dividiu entre a gente também. Então, você percebe que a chegada de vocês foi um momento de estruturação desse backstage. Foi. Essa é a primeira pergunta. E isso tem a ver com essa experiência que vocês trazem do mercado? Eu acho que tem a ver com a experiência e também que a gente traz de outras estruturas e com a falta, talvez, de experiência na panificação. Então a gente sentia a necessidade de estruturar, porque a família, né, que já estava há muitos anos, não sentia essa necessidade, porque querendo ou não, da forma como eles estavam acostumados a trabalhar, eles tinham um pouquinho de cada uma dessas áreas rodando entre eles já tinham essa segurança do modo como eles faziam, entendeu? Então a gente sentiu, posso falar até pessoalmente, eu senti muita necessidade de organizar algumas coisas. Sim. Falar, eu preciso de um pouquinho mais de estrutura, ainda mais tendo em vista a sucessão, né? Então, que hoje eles eram em 6 sócios, né? Cuidando das 2 padarias. E no início a sucessão estava prevista para ser feita só por mim, né? Depois chegou o Pedro. Mas tanto com um ou só com dois, era uma redução do quadro de sócios muito grande. Então, a gente precisa formar uma equipe cada vez mais preparada e também para abordar alguns assuntos que não são abordados por ninguém da equipe
hoje. Falta mesmo de experiência no assunto, no tema, né? Exatamente, para que a gente pudesse seguir em frente, né? Uhum. E aí a gente começou, eu lembro que a primeira tentativa foi a área do marketing. Primeira tentativa não, a primeira ação, né? A gente falou assim, ó, vamos contratar um Alguém profissional. externo. A gente já tinha todos os nossos líderes, tipo, de produção e de loja, né? Uma estrutura legal, gerentes que muito competentes. Mas acho que as duas principais mudanças foi iniciar uma área de backstage, que foi o marketing. A gente mudou muita coisa na parte financeira que já existia, mas precisava ser muito modernizada e Sim. deu muita segurança pra gente. E a liderança de operação começou a assumir mais responsabilidade. Sim. Porque com a presença dos donos na loja, os gerentes, querendo ou não, ficavam bem subutilizados, isso É verdade. Porque não precisava decidir, não precisava, né? Porque tinha um dono para fazer aquilo, né? E aí, conforme foi se afastando e foi dando liberdade para eles foram gostando disso e se desenvolvendo, né? Léo, então você sai de uma loja liderada por 6 donos, Isso. num processo de sucessão vindo para 2, e aí você inicia a profissionalização dessa linha tática dentro da padaria, né? E aí você contratou todo um time. Conta pra gente que time foi esse que você contratou? Todas as áreas, né? As áreas. Olha, a gente, como eu falei, tava falando, a gente começou pelo marketing, né? E aí a gente contratou a Pamela, tá com a gente até hoje. Aí depois a gente deu sequência na parte do RH, que veio a Josi, que a Sucesso ajudou a gente a selecionar a Josi, né? E foi uma seleção de muito boa, muito alinhada com o nosso aderente perfil, com tua cultura, né? Tanto é que a Josi tá com a gente até hoje, sim, tem sido uma ótima profissional ótimo com a gente. Recurso, né? Um ótimo recurso. A área do financeiro, como eu falei, já existiam muitas rotinas, mas a gente precisou trazer mais gente para gerar mais informação, porque para gerar informação no financeiro gasta tempo, né? Sim. Então registrar tudo histórico, que precisa de histórico. Precisa de histórico. Então teve que ter mais gente com a gente. Depois a parte de compras, que a Sueli que era da nossa área de encomendas. A Sueli rodou muito a parte da padaria já, mas era da área de encomendas, a gente viu bastante habilidade nela para isso, e aí ela assumiu para compras. Hoje já tá junto com a Luciana, né, uma das sócias. Então acho que são principalmente isso, marketing, RH, financeiro, compras, são áreas que a gente estruturou para que a operação tivesse um apoio, né, um apoio para rodar melhor, né? Vocês lideram, você e Pedro lideram 2 lojas que não têm a mesma marca, que têm as suas peculiaridades. Uma está em Suzano e a outra está em São Paulo. Então, a Nova Granada em São Paulo, a Santa Helena em Suzano. E vocês lideram 2 marcas. Como é que qual é o nível de complexidade para administrar num processo de sucessão 2 marcas? Eu entendo que complica bem, assim, né? Principalmente porque Se pode complicar, para que facilitar, né, Pedro? Léo? Porque são 2 marcas que tiveram 2 histórias construídas de uma forma bem independente, por mais que fosse a mesma sociedade. Porque pela relação de confiança que tinha sempre na sociedade, durante muitos anos ficou dedicado uma parte da sociedade para cuidar de uma loja, uma parte para cuidar da outra. Então, naturalmente, por terem lideranças totalmente distintas, estilos de liderança, né? Estilos distintos, estarem em locais distintos, então com um pouquinho de peculiaridade em relação ao cliente também, foi traçando 2 histórias diferentes, né? E aí foram se desenvolvendo equipe, líderes, gerentes totalmente independentes, né? E com a cara de quem liderava eles, né? Quem liderava eles, exatamente. Então, quando a gente começou a tentar unificar tudo, quando a gente começou esse processo de unificar tudo isso, foi bem trabalhoso por conta disso, assim. São 2 culturas bem diferentes. E aí hoje, nosso processo aos poucos, a gente está construindo uma em conjunto, né? Uma cultura, um estilo de liderança que faça sentido para os 2 negócios, né? Mas isso é um desafio de todo dia, né? Léo, me conta uma coisa, o que é que você aprendeu convivendo com a geração fundadora, né, com os seus pais, com a geração fundadora, esses 6 sócios que antecederam a gestão? O que é que você aprendeu com eles e acredita que o que você trouxe de diferente trouxe diferencial competitivo para casa? Então, você tem um aprendizado com a geração que ainda está, né, os seus pais ainda estão presentes na operação, mas o que é que você acredita que trouxe, que mudou o ponteiro de resultado da casa? O que eu aprendi muito com eles, e a gente sempre aprende, eu defino muito todos eles pela dedicação, né? Então, assim, eles nos ensinaram o quanto é necessário se dedicar para o nosso negócio e o quanto a gente deve realmente priorizar, né, o negócio na família, assim. Então, é uma coisa que a gente sabe, isso é muito marcante deles, o quanto eles se dedicam pelo negócio todos os dias, desde quando eles iniciaram até hoje, né? Eles até hoje têm dificuldade de não estar no dia a dia, né?
Com por certeza. serem muito dedicados e muito ligados a isso. Então, acho que isso seria o principal, além de muitas outras coisas, né? A gente começou a trabalhar junto, meu pai no começo fez muita questão, ele falou, se você vai começar a trabalhar aqui, então eu quero que você comece sentando aqui do lado da minha cadeira, que eu quero que você aprenda minha rotina, entendeu? Então, assim, no detalhe, muitas coisas foram aprendidas, né, com eles. Sim. Muito, muito, muito. Muitos ensinamentos. Principalmente também em como lidar com a equipe, foi uma coisa que eles me ensinaram muito, sabe? Sobre o respeito com a equipe, como saber, porque acho que também tem muita, o famoso herdeiro, né, a segunda geração, às vezes falta muito com respeito, com toda a Sim. história do negócio. Sim. E toda essa história envolve as pessoas que lá estão, né? Então Sim. chegam achando que sabem tudo e tudo mais, né? E é natural um pouquinho dessa fase. Com certeza. E Não é aí por mal, né, não é Léo? por mal, É a vontade de de trazer o fazer. novo, de melhorar. E às vezes você olha alguma coisa e fala assim, nossa, mas por que você é desse jeito, né? E por falta de paciência de avaliar, entende que tá errado e que dá para inovar, Sim, que dá para sim, melhorar. sim. Então eu acho que essa questão do respeito, essa questão da dedicação é o principal, assim, Uhum. dos valores mesmo é o principal, sabe? Sem dúvida. É, Léo, eu penso que essa é uma parte muito importante para o nosso negócio de panificação. Mais de 94 mil padarias em todo o Brasil, muitas novas gerações chegando e muita gente não querendo ficar. Justamente por isso que teu pai te disse, ó, vai trabalhar, vai encontrar uma boa profissão, porque padaria é trabalhoso e é trabalhoso mesmo, né? Mas eu acho que olhar, esse é um negócio que tem um potencial de lucratividade gigante, né? sim. Ele é muito trabalhoso. Todo panificador que está nos escutando, todo filho de panificador que está nos escutando, entenda que tem um caminho a ser seguido, tem um caminho, e um caminho que não necessariamente é doloroso. Você não precisa fazer igual ao seu pai ou igual ao fundador, mas você precisa respeitar a trilha que o fundador trouxe. E Sim. por quê? Porque trouxe uma casa de sucesso para te entregar, Sim, né? sim, com certeza. O que eu comento bastante lá é isso, assim, eles estão há mais de 30 anos, né? Então são mais de 30 anos com o negócio funcionando, dando Crescendo, resultado, dando certo, crescendo. Então o que eles fizeram está comprovado. está O que comprovado. tem que comprovar é o que a gente está fazendo. Sim. Então acho que é esse respeito que a nova geração tem que sempre ter em mente, sabe? Isso é muito importante, né? E esse é um ensinamento que a geração anterior nos deixa. Entender que um negócio que está de pé, ele é de sucesso e que a nós agora, a nova geração, cabe perceber que modificações ela precisa ter com um único olhar, Léo, que é a experiência do cliente. Sim, Porque o que faz a casa necessitar ou não de mudança é a demanda do do cliente, cliente, da experiência do com cliente. certeza. E você sabe que a geração fundadora da Santa Helena tinha muito olhar para a Muito. experiência do cliente, porque a gente vê gerações, né, Sim, gente pequena, sim. que hoje cresceu, que está trabalhando, que está no mercado de trabalho e que continua comprando Consumindo, na Santa Helena e na Nova com Granada. certeza. É isso mesmo. Léo, foi ótimo, adorei esse bloco da gente ter falado um pouco sobre sucessão, a chegada de vocês, mas eu queria falar agora sobre cultura de dados, indicadores, Tá. né? Você vem do mercado, vem de uma geração preparada para lidar com a informação. Sim, Quando você olha, você inclusive costuma dizer que não dá para gerenciar, não dá para gerir a casa sem informação. sim. Na prática, no dia a dia, como é que é isso? Isso é uma coisa que também nasceu, acho que muito desde quando a gente começou. Novamente, né? A geração anterior né, por tanta experiência, tinha mais facilidade de tomar decisões pela experiência que tinha e pelo conhecimento que tinha do histórico do negócio, né? E a gente veio chegando precisando de informação para ajudar a gente a tomar decisão e não e ser mais assertivo, né? E aí, como é que a gente construiu isso? Primeiro foi implantar as rotinas que eram necessárias em cada área. Como eu comentei, o financeiro, por exemplo, o seu sistema, o seu software, o que for, não vai ter informações suficientes se você não tiver disciplina de alimentá-lo, né? Perfeito. Então a gente começou com isso. E aí envolve investimento, envolve você colocar pessoas para fazer isso, né? Uhum. Então a gente colocou mais pessoas dentro da área administrativa para fazer lançamento de tudo que precisava lançar, ter a rotina de conciliar todas as informações. Então, conforme a gente foi tendo essa disciplina de alimentar melhor nosso sistema, organizar algumas coisas de operação, que, né, às vezes a gente tem um cadastro de produto, mas um cadastro de produto mal organizado. Às vezes a gente não tem as informações bem registradas, né? Então, o primeiro etapa foi esse.
produção, a gente ir atrás de todas as fichas técnicas para a gente poder registrar toda a informação, para a gente poder planejar uma produção, para depois a gente ter custo de informação disso, produto, né? custo de produto, precificar e aí vai, Curva né? ABC de sobra, curva Exato. C de falta, né? Registrar as perdas, registrar a Isso. ruptura. Então, assim, não tem como você querer aproveitar dados se você não registra eles, né? Uhum. Então, a gente começou organizando como a gente ia gravar toda essa informação, né? Hoje a gente está muito centralizado no nosso banco de dados, que é onde a gente armazena tudo, né? Por meio do sistema da Tecnoweb, a gente vai registrando tudo. Algumas coisas a gente controla um pouco a parte, mas a gente tenta centralizar essa informação, que a partir daí a gente Perfeito. consegue extrair os relatórios diversos que a gente precisar ou que a liderança precisa para acompanhar algum número, e aí vai funcionando bem, mas tem que registrar bem primeiro a informação. Perfeito. A gente entende que muita gente registra, né? Eu vejo assim, as padarias, elas, por hábito, a partir do PDV, fazer os seus registros, mas a grande maioria das Não usa. pessoas não usa esses É. dados que registra, Ah. logo não dá a importância que os dados têm para a tomada de decisão. É. O segundo ponto é que, além de não usar, ele não usa o dado para tomar decisão, ele toma a decisão de forma intuitiva. Sim, E sim. sem desmerecer a intuição, tá, Léo? A intuição é um dos fatores de tomada de decisão. Ajuda muito. Mas Uhum. a cultura de dados ela é fundamental, sobretudo nos dias de hoje, né? Sim, sim. Aí se a gente está registrando e não está usando, aí eu comento que é um problema grande. Vira custo. Porque exatamente, tá dando um custo danado, né? Quando ali Aham. alguém registrando e não tá usando. E aí isso é um problema. E aí eu acho que também vai tanto uma coisa pessoal dos donos e todos os líderes, no sentido de dar importância a isso e mudar Isso. um pouquinho, né? Aceitar, que parece no começo gastar tempo analisando algumas informações para tomar decisão, antes de tomar decisão. Então acho que é uma coisa pessoal de cada um de se desenvolver nisso. E uma coisa que eu também vejo lá, às vezes a gente não tá usando a informação e precisa ser usado e mudar uma coisa, porque às vezes falta alguém para tratar aquelas informações e colocar aquilo em prática, né? Então, porque eu falo, as informações nos ajudam a decidir, mas quem decide é a gente, né? A gente que age, a equipe que faz acontecer, né? Então, muitas vezes, vamos lá, a gente registra muitas coisas sobre perda, mas a gente não tem um gerente nosso que tá olhando para isso, para mudar o que está sendo produzido por causa disso, produção, né? é isso aí. Então, assim, acho que é muito sobre o nosso foco e o foco da equipe, Sim. né? E às vezes até a gente precisa de alguém ali que tenha tempo para observar a informação que a gente já captou, né? Perfeito. E isso é cultura, né, É. Léo? A cultura de dados, ela não é desenvolvida de uma hora para outra. Não é porque você passou a olhar dado que o teu gerente de produção passa a olhar a curva ABC de sobra para poder alterar o que manda para a loja. Sim. Então, isso leva tempo, né? E Leva. daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre o teu investimento no desenvolvimento dessas pessoas. Tá. Mas eu queria te perguntar, por que você acha que o panificador, e aí olhando um pouco para a geração que te antecedeu, por que você acha que o panificador não olha os dados? Não, porque eles não olham. Olha, a gente fala, a intuição é muito muito forte, né? Muito valorosa. E eles se acostumaram a fazer dessa forma durante muito tempo. Não tinha, talvez não tinha essa. Talvez nem tivesse dado, né? Não tinha ferramenta para isso, né? É. Então eles aprenderam durante tanto tempo a fazer dessa forma, né? Sim. E às vezes isso dificulta a pessoa decidir que Perfeito. ela pode mudar um pouquinho, né? Ela se acostumou a trabalhar dessa forma, né? Aham. E conseguem fazer muito bem assim também. Mas não quer dizer que aprimorando com dados não faz melhor ainda, né? Com certeza. Léo, existem indicadores, né? Você lidera a área financeira da empresa. Existem indicadores que você, olha, falando com aquele panificador que está começando a fazer os registros, existem indicadores que para você são essenciais, indispensáveis, que devem ser vistos todos os dias e que isso deve ser cascateado para a tua operação na loja, por exemplo? Sim. Pensando na parte financeira, né, especificamente, indicadores muito importantes para a gente que vão construir o resultado. Primeiro de tudo, a gente sempre está de olho nas nossas vendas, né? Então, faturamento é uma coisa muito importante ser olhada de uma forma aprofundada, por área, por turno, com todos os detalhes que a gente precisa olhar, ticket médio, fluxo de clientes que compõem esse faturamento, né? Então, a gente está sempre olhando se a gente está ganhando faturamento por ticket, a gente está ganhando por fluxo, porque às vezes a gente está ganhando por ticket e está perdendo fluxo, e é um problema, certeza. né? Então, a parte de vendas, focando somente no faturamento, ticket e fluxo, são coisas importantes para a gente. E aí depois, todas as linhas de baixo ali do que a gente vai tendo de despesas. O primeiro, que para a gente entende como um dos, talvez o mais relevante em termos de custo, o CMV, né? O nosso custo de mercadoria. Em número, ele é maior do que o nosso custo com pessoas. E também ele é muito importante. É o primeiro custo da empresa, né? O CMV. E é ele que abre todo o nosso orçamento para o resto, né? Perfeito. Então, ficar de olho nisso, tanto no CMV que a gente tem previsto,
previsto dentro do nosso sistema, se a gente tiver as informações bem registradas, né? E acompanhar depois o distanciamento que o nosso CMV de fato realizado está caminhando distante ou não do previsto, que aí vai entrar o que a gente falou das perdas, né? Sim. Porque a gente registra as perdas, além das perdas que estão registradas, existem outras, como uma Perdas falta de padrão, invisíveis, perdas né? invisíveis, e é muito claro isso no CMV. Sim. Então, se você tem uma diferença de CMV de 3%, você não vai achar esses 3% no rede de perdas. Sem dúvida. Vai achar parte dele, talvez mais ou menos na metade desse número, né? Então, assim, o CMV é indispensável, assim, a gente acompanha isso, então isso envolve precificação, isso envolve comprar bem, né? Ter uma rotina de compras, de orçar e ter conseguir o melhor custo para aquilo que a gente está fazendo e produzir bem, para produzir com padrão, para produzir de forma assertiva, não perder. Então aí entra o CMV, que é muito forte. Outro muito grande logo na sequência é toda a categoria de pessoas, né? Então que a gente chama lá de trabalhista, né? Sim. Então aí vai desde uma folha de pagamento, aos encargos sociais, tudo mais, que é outro número que a gente acompanha muito. É lógico que a gente não fica tomando muitas decisões sobre pessoas só olhando para a despesa, a gente tem que olhar para as pessoas, né? Mas a gente tem que monitorar o quanto que isso está impactando no orçamento, resultado. né? Tem um orçamento. A gente sabe que pessoas, ele é realmente dentro da categoria despesas, né, que não é custo variável, CMV, a categoria de pessoas é o custo mais alto, né? E quando eu falo categoria, não é só folha, tá, gente? Estamos falando de encargo social, alimentação, uniforme, todas as despesas que são inerentes a gente. E tem orçamento para isso, tem indicador para isso. A gente não pode perder de vista isso, porque eu gosto muito de dizer, sabe, Léo, que quando a gente está com o headcount, o orçamento de pessoas desestruturado, eu estou com uma estrutura superior àquela que a padaria permite. Porque quando a gente olha para a composição de faturamento, ou seja, o que eu vendo de produção própria, o que eu vendo de revenda, quando eu tiro o custo de mercadoria vendida, sobra o que a gente chama de margem de contribuição. E essa margem de contribuição é que desenha a estratégia da operação. Sim. Então, isso é muito importante para quem está buscando corrigir a lucratividade. Sim. E tem muita empresa hoje no Brasil, muita padaria que não está conseguindo ter lucro mesmo vendendo. E aí esse erro está muito pautado na estratégia que ele definiu para o negócio, mas também na movimentação de mercadoria, que é o que a gente fala do CMV, né? Às vezes pode montar um negócio que não tem margem de contribuição para a estrutura que você está querendo montar. Perfeito. Né? Então, e aí não tem o que corrija isso. Não vai fechar isso. A conta nunca. Não tem eficiência operacional que corrija um erro de estratégia. Não. E isso aqui, cara, eu acho que é assim, a arquitetura da padaria. Né? E que, olha, gente, muitos dos novos gestores da padaria estão encontrando isso dentro do negócio. Um exemplo prático disso é a Santa Helena e a Granada. Elas não têm o mesmo CMV previsto. Né? Então, uma é por como a participação de revenda em uma delas é mais significativa, isso deixa uma margem de contribuição menor. E a gente tem que saber adequar as despesas, a estruturação isso. Então, de uma padaria para outra, que teoricamente é administrada pelas mesmas pessoas, ela já precisa ter uma estratégia diferente. Com certeza. E, Léo, como é que é equilibrar a experiência dos sócios, né, dos fundadores, com a tomada de decisão por cultura de dados? Você sentiu dificuldades nisso? Ainda sente? Sim. Isso no começo mais, né? Hoje às vezes a gente sente uma certa dificuldade, mas não é uma coisa ruim. Né? Como você falou, a intuição, né, ou a experiência, o que alguns chamam de feeling, é muito bom. Então, se você junta essas duas coisas, potencializa, entendeu? Porque você pode, a partir de uma experiência, a partir de uma visão de negócio de quem tem mais experiência, a partir dali você usa dados e você consegue realmente comprovar ou não, ou ajustar um pouco da ideia que eles têm, sabe? Então, acho que não são coisas que se competem. Não competem, se somam, né? Desde que tenha esse respeito, sabe? De entender o valor de cada um e a contribuição de cada um. Acho que nesse sentido se somam muito, assim, a gente faz muito isso, a gente ainda muitas conversas com a geração anterior, querendo buscar essa experiência, assim, por mais que avaliou isso de uma forma um pouco mais numérica, um pouco mais por dados, beleza, mas e aí, qual que também, vamos comparar isso com a experiência, vamos comparar isso com a intuição. Perfeito. E vamos ver se a gente junta tudo isso, né? Perfeito. E acha a solução melhor, sabe? Perfeito. Eu gosto de dizer que os dados, elas dão lastro à intuição. Sim, com certeza. Então eu percebo isso, mas os dados estão me levando exatamente para esse caminho. Sim, eu percebo que a nossa venda caiu, eu percebo que tem menos gente, só quando a gente olha os números, às vezes os números nos dizem
coisas diferentes, né? Sim, sim. Dizem que o número de cliente até cresceu, mas o que caiu foi ticket médio. Exatamente. Então, imagina se eu, quando numa queda de ticket médio, eu começo a atrapalhar ações para aumentar cliente. Sim. Eu não resolvo o problema e pioro ele, né? Pior, exatamente, exatamente. É isso. Dado é incrível, né? Dado é uma coisa maravilhosa. Léo, falamos da cultura de dados, que é indispensável na Sim. tomada de decisão assertiva para garantir a lucratividade do negócio, né? A padaria ele é um negócio que tem um nível de complexidade operacional alto, Bem alto. e se a gente não tiver a cultura de dados trabalhando a nosso favor, formando essa cultura, sobretudo numa liderança que, quando mais antiga, é acostumada a trabalhar muito mais por feeling do que pela leitura das informações, cultura de dados torna-se indispensável. Sim. Só que essa cultura de dados, ela trabalha para entregar dados através de pessoas, e eu queria falar um pouco sobre esse tema, Sim. que é um dos temas desafiantes, viu, gente? Não é só no negócio de padaria e alimentação, é um negócio desafiante em todos os segmentos, mas em padaria muito mais. A gente conversava um pouquinho antes aqui do podcast, a gente conversava que o nosso negócio sempre vai depender de pessoas. Sim. O meu olhar me mostra cada vez mais que o negócio de panificação está totalmente atrelado hoje à tecnologia e automação, para liberar as pessoas para fazer um relacionamento mais humanizado com o cliente, e da porta para dentro também, com o cliente externo e com o cliente interno. Me conta, você hoje também, além de responsável pela área financeira, também é responsável pelo RH. Aqui eu quero fazer uma pontuação. Gente, muitas pessoas acham que para trabalhar finanças nós temos que ter um olhar totalmente racional, numérico, e verdade, com certeza. E aí você traz o mesmo gestor de finanças que cuida de gente. Isso é meio ambidestro, né? E é bacana isso aí. Eu dou super valor a isso, viu, Léo? Me conta uma coisa. Entre todas, você costuma dizer que desenvolver pessoas é a principal missão do líder. Por quê? Olha, Carol, eu acho que a principal função do líder é desenvolvimento de pessoas, é educar, né, é ensinar, porque tudo que a gente faz, aquilo que a gente realiza é por meio das pessoas, né? Então, muitas vezes, isso foi o que eu aprendi no começo, assim. Então, eu falei assim, eu cheguei buscando muito conhecimento, trabalhando muito junto com a consultoria, buscando cada vez mais conhecimento para aplicar no negócio. E aonde foi que eu percebi o primeiro gargalo? O primeiro gargalo fui eu, que eu percebi, foi, beleza, eu posso adquirir muito conhecimento, mas o quanto que eu consigo colocar isso em prática, existe um limite, existe o limite das horas que o Leonardo consegue trabalhar e aquilo que ele consegue acompanhar. E o tamanho da empresa, E né, o tamanho Léo? da empresa. Então, isso para mim foi muito prático, assim. Então, se eu não enxergasse que o desenvolvimento de pessoas era um ponto muito, muito importante, se não o principal, eu ia me tornar um gargalo para o negócio, né? E se isso acontece, se eu enxergo que isso acontece comigo, isso também acontece com qualquer líder da operação. Que às vezes a gente pode entender que não, mas a gente sempre precisa pensar que eles têm que estar formando novos líderes e que também muitas vezes, eles precisam de ajuda da equipe como um todo, né, para que a entrega da área dele seja a melhor possível. Então, educar tem que ser uma prioridade, ensinar tem que ser uma prioridade, né? E ainda mais como a gente fala desse contexto externo que não é fácil, é desafiador, eu falo sobre educar porque a gente começa a ter que ensinar coisas cada vez mais básicas, eventualmente, para a equipe, mas que está dentro do nosso papel. Se a gente não aceitar fazer isso, a gente não vai conseguir vencer o desafio, entendeu? Perfeito. Lidar, desenvolver pessoas, para reter talentos, para que os talentos queiram ficar, é papel principal do líder da padaria. Principal. Papel principal é desenvolver pessoas para aprender sobre os processos que nós precisamos que sejam entregues todos os dias, né? Isso não é negociável. E Léo, quando foi que você percebeu, teve algum momento na padaria, assim, uma coisa prática que aconteceu, que você percebeu que somente tecnologia, somente indicador não seria suficiente para sustentar o crescimento da Santa Helena, mas sobretudo para trazer a Santa Helena para o novo momento que vocês estavam desenhando?
Olha, eu acho que é uma sequência, é uma sequência de coisas, assim. Como você falou, o nosso negócio é muito complexo, né? A gente produz, a gente atende, a gente entrega, a gente faz muita coisa. E aí eu fui percebendo isso conforme eu fui me sentindo uma barreira, sabe? Então, foi ou eu aprendo realmente a delegar e desenvolver e capacitar as pessoas para fazer aquilo melhor. Eu posso te dar um exemplo até mais recente, esse é um exercício contínuo, né? A gente às vezes quer Contínuo. centralizar as coisas, a gente esquece de desenvolver o outro, né? A Perfeito. gente, eu recentemente estava tô numa frente com um dos nossos colaboradores a respeito de tecnologia, de inteligência artificial e tal. Eu me vi, ele é um rapaz jovem, né? E eu me vi muito nele assim, tipo, são assuntos que eu gosto, né? E eu já me queria me ver assim, depois daquela conversa, pesquisando aquilo a fundo, entrando naquilo, só que a rotina não deixa. Não E deixa. aí você volta e pensa, tá vendo só a importância de que você realmente invista neles, que eles consigam traçar seus próprios caminhos, para que eles tragam para o negócio que o negócio precisa. A gente tem que estar sempre atualizado, ok? Mas a gente não tem que ser o protagonista de tudo, né? Isso. É essa a questão. E eu tinha essa dificuldade, assim, eu cheguei com muita vontade, fazendo muita coisa, mudando muita coisa e com essa satisfação de ser o protagonista de muita O coisa. agente de transformação, Olha, né? legal, É mudou legal. isso, fez aquilo, chegou, né? Agora, e a hora que você não dá conta de fazer novas coisas nesse sentido, né? E aí foi aí que eu fui percebendo, a gente precisa desenvolver cada vez mais. Você falou uma coisa muito importante, Carol. Primeiro, e aí voltando tanto que você falou assim, qual que era uma das coisas que você aprendeu muito com a geração anterior? É essa visão do que é importante para o cliente. Né? Então, para quem que a gente está fazendo aquilo? E o para quem está totalmente relacionado com quem, né? São Sim. as pessoas que vão entregar isso, a sua equipe, né? Então, isso tudo linka muito, assim, o nosso negócio é sobre relações, né? Se as nossas relações não forem boas, relação com o cliente, relação com a equipe, relação da nossa equipe com o nosso cliente. Então, se a gente não aprender sobre isso, a gente trava o nosso negócio. Uhum. E, Léo, falando um pouco de cultura, o empresário ele é o grande guardião da cultura. Sim. Cultura é um tema atual, né? Como é que você cuida dos rituais de cultura da casa? O quanto isso é importante? Tá. A primeira vez que a gente oficializou isso em termos de ter uma ação, né, em termos de cultura, antes era uma coisa muito mais, que talvez estava muito mais no nosso dia a dia, de uma forma indireta, né? A primeira vez foi quando a gente fez aquele primeiro planejamento estratégico, né? E aí a gente falou, ó, vamos deixar mais claro nossa cultura, nossa visão, nossos valores, e a partir desse momento, construindo isso em conjunto com a sociedade, a gente montou isso, a gente trouxe isso para a equipe, hoje isso é presente no nosso dia a dia, a gente tem questão de deixar isso de uma forma fixada, visível e trabalhar isso constantemente com eles, sabe? Uhum. A gente cada vez, por exemplo, a parte de pessoas, cada vez mais a gente vem discutindo a respeito do perfil do profissional que tem que Sim, estar com a gente sim, em vista da nossa cultura, sabe? sim. Então, porque quando tá desalinhado, Não fica, não né? fica, não Não fica. fica. Não quer dizer que algumas pessoas a gente não pode, né, ter conversas que Culturar, né? vão culturando, mas se de fato ficar desalinhado, não fica na equipe, ou É. até também fica, mas não tem um resultado positivo, entendeu? E prejudica a equipe, né? Prejudica. Porque uma pessoa desalinhada, né, Léo, prejudica o É, time. e outra coisa que é muito importante pra gente sobre cultura é a gente viver e dar o exemplo, né? Isso. Entendeu? Porque senão não adianta a gente falar sobre confiança como É. um valor Se a gente não se a confia. gente não confia, né? Não Se delega, a gente né? não delega, a gente não confia, ou a gente fala assim, não confia que a pessoa vai fazer aquilo bem Sim, feito, né? sim, Você não sim, fala sobre transparência, se a sim. gente também não é transparente com Perfeito, a equipe, com a perfeito, liderança, né? perfeito. Então, o principal, eu acho que uma boa forma de transmitir cultura por exemplo, vivenciando ela. Sem É muito dúvida. mais prático do que só apresentar, né? Eu E é gosto um de, desafio diário. Léo, eu gosto de dizer que a cultura é o que acontece quando você não está na sala. Sim, É isso, né? sim, Então, sim. assim, se você não confia que o teu líder vai tomar uma decisão acertada, o teu líder não vai confiar que o atendente e o time dele vão Pronto. fazer coisas Vai dar acertadas na sequência. ausência dele. Uhum, Então, isso permeia, né? uhum. E não é fácil, né? Porque cultura e desenvolvimento de pessoas não é um treinamento, Não. não é uma coisa que você faz, eu já treinei o meu time, eu já treinei minha liderança. Treinar, ele não é negociável para quem quer crescer e para quem quer atrair as melhores pessoas. E é importante dizer que a padaria, ela é porta de entrada para muitas pessoas no mercado de trabalho. Sim. E importante dizer que, gente, até na geração dos seus pais, nós tínhamos pessoas que entravam e ficavam 20, 30 anos, se aposentavam dentro da mesma marca. Uhum. Hoje, as pessoas querem ter experiências. Sim. Eu quero passar uma temporada com você, Léo, mas eu quero aprender outros negócios. Você sabe que no meu processo de recrutamento nas padarias, na própria consultoria, eu sempre pergunto:
quanto tempo você quer ficar conosco? Uhum. Sabe, é uma pergunta que faz muita diferença, porque Faz. eu digo para ele que se você quiser ficar um ano, ótimo, eu Uhum. vou te preparar para que neste ano você entregue o melhor para a empresa e se eu for atrativa o suficiente, você amplia esse período comigo. Sim, sim. Então isso traz um novo olhar para o dono. Uhum. Não é você não é ele que tem que mostrar que é bom para poder ficar. Você também tem que mostrar que o teu negócio é bom o suficiente para ele querer ficar. Sim. Faz sentido isso para ti? Faz muito sentido. Essa semana que passou agora, a gente iniciou um trabalho que a gente, por conta dessa questão desse desafio de formação de novos líderes e de formação de equipe, a gente dividiu toda a liderança, todos os gerentes, a gente dividiu em 3 grupos, para cada um terço focar num assunto. O meu grupo ficou focou na questão da retenção dos talentos, né? De retenção das pessoas que realmente estão alinhadas com a nossa cultura e com o nosso propósito. E aí a gente até começou a fazer esse exercício, porque o grupo, composto por gerentes e algumas outras lideranças, são compostos por pessoas com muito tempo lá. Sim. Né? Eu sou o que menos tem tempo de negócio nesse grupo, né? E eu comecei perguntando para eles por que eles estavam lá até hoje, sabe? No começo, às vezes, tinha muito essa questão de, porque eu até falei, divide esse motivo pelo qual você está aqui até hoje numa linha do tempo. Porque alguns falam assim, os meus primeiros 2, 3 anos eu fiquei aqui porque eu estava pagando meu apartamento, que meu filho tinha nascido, no começo era uma necessidade. Só que você vê que até mesmo eles que têm um perfil diferente da geração atual, os que estão lá até hoje é porque se identificaram com o nosso propósito, identificaram com a cultura do negócio. E acho que essa geração só deixa isso mais evidente. Mais entendeu? evidente. Então, assim, o tempo de permanência está diminuindo, tá. Mas a gente até que nessa reunião que a gente fez para estudar isso e pensar como ser uma Santa Helena que trabalha melhor com isso, trabalha melhor com essas questões da nova geração, né? A gente até trazendo um pouquinho de informação, de pesquisa, a gente percebeu isso. A gente tem que tomar cuidado com esse preconceito de que ninguém para e tudo mais. É verdade que passa-se menos tempo, quer ter uma experiência. Só que essa experiência pode ser mais curta ou mais longa, dependendo do quanto o propósito pessoal de cada um tá alinhado com o da empresa, sabe? Perfeito. E isso ficou muito claro pra gente, assim, numa sala que tinha muita gente de muitos anos ali, por mais que não é da geração Z, só estão ali porque estão identificados. Se sentem parte, sabe? Se sentem parte do negócio, se identifica com a liderança deles, vê os valores do negócio. É outra coisa que eles gostam muito, de sentir relevância naquilo que faz, na vida do cliente ou até às vezes na vida de outras pessoas da equipe. Então isso é o que fez quem tá lá com a gente tá até hoje, e querendo ou não, também é o que a gente tem que aplicar para a geração nova. Talvez não com o resultado do mesmo tempo, né? Mas eu entendo que são ferramentas parecidas para manter as pessoas, sabe? Sim. Eu acho que negócios de propósitos vão ser os grandes campeões da retenção de talento. E a gente tem que pensar um pouco qual é o propósito da nossa padaria, né? Porque muita gente acha que diz assim, padaria tem propósito, e se você fortalece isso dentro da tua cultura, o teu problema com retenção de pessoas diminui muito. Muda muito. Léo, alguma história assim de algum colaborador que cresceu com vocês? 2 perguntas para a gente finalizar esse bloco. Tá. Alguma história assim peculiar que você lembra? E segunda coisa, o que foi que você mais aprendeu lidando com pessoas? O que eu mais aprendi lidando com pessoas, tá? Colaboradores que cresceram com a gente, né? A gente tem muitos. Eu até faço parte de uma pequena história disso, né? Profissionalmente, muitos deles me viram nascendo, né? Que a gente tem o Maurílio, nosso gerente de loja, de 30 anos com a gente. O Maurílio, ele é da família mesmo. E ele tava nessa reunião comigo, né? E ele falou assim, eu tô aqui hoje porque para mim, ele comentou, né? Eu sinto que eu saio da minha casa, né? Eu saio de uma casa para entrar em outra. Eu deixo uma família para vir cuidar de outra família. Então, assim, acho que isso marca muito, assim, essa sensação. E a gente tem vários exemplos. O Maurílio, a Grazi lá em Suzano também, a Cláudia. Eu não gosto nem tanto de citar porque a gente vai esquecer. Pode ser injusto, Pode ser né? injusto. E na Granada a mesma coisa. Marta, o Alexandre, o Fábio, pessoas de muitos anos. Mas, né, tomando cuidado de não ser injusto, de não citar alguns deles, mas eu vejo muito isso, assim, de se sentir parte e se sentir realmente parte da família. E os relatos que eu tenho deles é muito sobre isso, sabe? É de ter desenvolvido uma relação mesmo com meus pais e depois com a gente que foi chegando. E é isso que sustenta. Tá. E o que é que você mais aprendeu com gente, Léo? O que eu mais aprendi com gente? Olha, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que eu aprendi, como eu falei, uma geração nova chegando, né? É a gente respeitar o potencial e a capacidade de cada um, porque acho que às vezes a gente olha para um colaborador nosso e a gente subestima,
entendeu? Então, às vezes a gente entende que por conta de uma formação ou por conta de alguma coisa, a pessoa tenha mais ou menos capacidade. Então, acho que em acreditar realmente no potencial da nossa equipe, e a gente aprende muito com isso, a gente descobre muita coisa, eles ajudam muito, muito com isso. E outra coisa também, o que a gente tem que exercitar, e eu tenho aprendido muito, é sobre atenção e curiosidade, sabe? A gente tem que ser cada vez mais atento e mais curioso pelo outro. Porque com essa dinâmica nossa de dia a dia, correria, porque também, lógico, a gente tem que entregar resultado, a gente tem que ter toda a nossa rotina, né? A gente passa por cima de muitas coisas, a gente não se conhece. E se eu não te conheço, não tem como eu me relacionar bem com você, né? Então, assim, acho que é essa questão, assim, o quanto que a gente conhece nossa equipe, nossa liderança, sabe? E outra coisa que eu vejo isso, se a gente não faz isso bem, eles também não fazem isso com os seus liderados, né? É um espelho, né? É um espelho. Então, conhecer as pessoas a fundo para a gente realmente entender quem está com a gente, quais são as necessidades deles e como eles podem ajudar o negócio da melhor forma. Essa curiosidade sobre as pessoas, sabe? Essa é a base de uma gestão humanizada, né? Você comentou, desculpa, que nem você comentou, essa questão de o olhar ambidestro de números. Eu comecei olhando para pessoas com uma visão um pouco mais só lógica e mais numérica, né? E foi aí que eu fui percebendo que era o jeito errado de olhar, né? Porque as pessoas não são... Ou não era o jeito único, né? Não é só isso, não, né? exatamente. É também É isso. também isso, mas uma personalidade, o que a pessoa é, os sentimentos das pessoas, o que as pessoas são capazes de fazer é muito mais complexo que isso, né? Muito mais complexo, é muito mais desafiante. Muito mais Porque a parte fácil de olhar para pessoas é olhar os indicadores. Sim. Qual é o indicador de absenteísmo? Isso é fácil, Sim. olhar indicador. Mas entender Difícil de pessoas... é entender de pessoas, né? Que vai dizer como você vai trabalhar esses números, né? Isso. Léo, como é que você imagina a padaria nos próximos 10 anos? Nos próximos 10 anos, olha, uma coisa bem interessante. A tecnologia vem mudando muito, né? Então, de fato, com certeza, algumas tarefas que a gente está acostumado e habituado a fazer não vão existir, né? Tanto desde a área administrativa quanto nossa parte de operação, o atendimento pode mudar muito, a produção também com o avanço, né, de tecnologia, de equipamento, mas e isso a gente estava comentando um pouquinho antes, né? É muito bom porque se a gente vai ter que gastar menos tempo com tarefas mais do dia a dia, vai sobrar mais repetitivas, a gente vai sobrar mais tempo para a gente se relacionar melhor. E porque a padaria, você vê que é isso, né? O nosso cliente vai lá para isso, o cliente frequenta e vai lá com tantas vezes no dia. Ele vai nas pausas, né? Vai nas pausas para se relacionar, né? Sim. Então a gente não, eu acho que é muito assim, usando a tecnologia para trazer facilidade para as tarefas repetitivas e cuidando melhor ainda das relações que a gente tem que cuidar. Perfeito. E Business Intelligence, o BI, automação, já fazem parte da rotina da Santa Helena em Nova Granada? Sim. Que a gente fala sobre IA, principalmente sobre BIs, né? Uma coisa que a gente implantou isso há um tempo, nos ajuda muito sobre a gente ter a informação atualizada, uma informação que vem pra gente no dia a dia. E hoje uma coisa que a gente está se aprofundando é na questão da inteligência artificial, que eu vejo assim, muita oportunidade de automatizar muita coisa, sabe? Essa semana a gente estava testando algumas coisas na parte do financeiro, aquelas tarefas mais cotidianas de uma conciliação, né? Como a gente consegue implantar isso e fazer com que quem faz aquilo ganhe tempo. Perfeito. Né? O IA faz isso melhor que a gente, né? A gente só não sabe programar ela para isso ainda, mas ela já sabe fazer. São os agentes de IA, né, Léo? Já tem agente de IA trabalhando em padaria, viu, gente? Preste atenção nisso. Ô, Léo, eu gosto de falar bastante disso. Você trouxe a questão do teu estagiário, do teu funcionário que está trabalhando em tecnologia contigo. Sim. E aí eu fui para o Web Summit no Rio tem umas 3 semanas, né? A edição Brasil aconteceu em janeiro. E aí tinha lá o meu time de inteligência artificial que estava expondo. E aí eu cheguei assim, fiquei observando eles e disse assim, gente, eu acho que nesse momento eu devo servir café. Porque era a única coisa que eu tinha habilidade para fazer lá. E foi um baita aprendizado, sabe? Sim. Entender que liderança é situacional. Naquele ambiente, eu tinha muito menos a agregar e muito mais a aprender observando do que as pessoas que estavam lá, que eram mais novas na empresa, muito mais novas de idade. Eu acho que esse é um grande aprendizado que a gente tem que ter como empresário mesmo. Para finalizar, olhando aqui para o panificador, eu queria que você dissesse qual é o conselho que você dá para o
filho de panificador, que está chegando na padaria, que está arrancando os cabelos, dizendo, não, eu não sei como é que essa padaria sobreviveu até hoje, padaria de 50 anos, não sei como é que essa padaria sobreviveu, tem que mudar tudo. Dá um conselho para eles, Léo. O conselho é, a gente tem que ter calma, né? Porque, assim, o nosso negócio é complexo, como a Carol comentou, os desafios são muitos, mas eu acho que eu também comentei isso aqui, a gente tem que ter muito respeito, a gente tem que entender que a história do que aquilo foi feito está consolidada e funcionou muito bem, mas é um fato que algumas coisas precisam ser atualizadas. O que a gente sempre praticou muito lá foi a gente fazendo pequenas mudanças e medindo elas, né? Então, a gente percebe o que precisa mudar, o que precisa melhorar. Tenta listar primeiro o que é mais impactante, o que pode gerar mais retorno, porque isso vai mostrar que você é capaz, que você consegue trazer bons resultados para o negócio. Vai trazer credibilidade para a pessoa que está chegando, né? É começar por coisas assim, que você vai ver que a entrega vai fazer diferença, vai trazer credibilidade, como a Carol comentou. E aí faz um pouquinho por vez, mede isso, traz os pais, os tios, a geração anterior para entender disso, para acompanhar isso, porque eles acompanhando e vendo os resultados do que está sendo feito, do que está sendo atualizado, gera confiança, gera credibilidade e abre espaço, né? E também ajuda, porque eles vão saber avaliar e mostrar algumas coisas que não estão no caminho legal. É isso aí. Gente, a turma aqui do podcast já está me dizendo, estourou o horário, Acabou, mas eu não vou perder a oportunidade de te fazer Vamos fazer aquele bate-pronto? Tá bom, vamos lá. Tá? Então, Léo, aqui, vou te fazer algumas perguntas e eu quero que você me responda com uma palavra. Uma palavra. Liderança é? Educação. Um indicador que todo empresário deve acompanhar diariamente. CMV. Uma qualidade indispensável ao gestor de padaria. De relacionamento com pessoas. Um hábito que faz parte da tua rotina. Um hábito que faz parte da minha rotina, acompanhar indicadores. Né? Um livro que mudou tua vida? Olha, aí eu comento, né, que tem que ser uma palavra, né? Pode falar. Tá, vou falar. Eu acho que tem muitas coisas que nos desenvolvem pessoalmente, nos fazem pessoas melhores, assim. Eu tenho um apego muito grande com uma literatura bem clássica, que seria a Bíblia, né? Oba! E é o que vai me transformando numa pessoa melhor. Isso aí. Uma decisão difícil que valeu a pena você ter tomado. Tá. Vir para as padarias. Uau! E por último, o futuro da panificação em uma palavra. Tecnologia. Muito bem, Léo, querido. Carol, obrigado. Muito obrigada. Gente, obrigada, Léo, por compartilhar essa história viva, né? Esse desafio que você enfrentou na chegada. Tenho certeza que o filho do empresário que está ouvindo aqui agora, o jovem que está chegando à padaria, na decisão se vai ou não permanecer no negócio, você traz sabe, uma brisa boa, né? Traz não aquela urgência de fazer tudo de uma vez só, mas a calma de quem vai fazer as coisas para consolidar. Sim. E aí, esse aconselhamento faz muita, muita, muita diferença. A tua trajetória com dados, com cuidado com pessoas, com a chegada com calma, com compartilhamento com o teu primo, o Pedro, que divide com você essa gestão, Sim. Nos inspiraram bastante. Obrigado, então, Carol. muito obrigada pela tua generosidade. E nós vamos fazer outros podcasts, combinado? Combinado. Se você gostou de ter ouvido o Léo, desse bate-papo gostoso, eu adorei, tá? Se você gostou, compartilha com um empresário que passa por um momento da chegada dos filhos na operação, que está profissionalizando a gestão, às vezes nem é sucessão, que está profissionalizando a gestão. Gente, às vezes a sucessão é profissional, ela não necessariamente é familiar. Então, compartilha esse vídeo com os jovens líderes que você tem dentro da tua padaria, para que eles possam assistir e entender que padaria é lugar de carreira, padaria é lugar para ele crescer, e nós temos muitas coisas para desenvolver. Esse mercado muda rapidamente a todos os dias, novos serviços, novas formas de compra vão chegar, formas que a gente ainda nem conhece, né? De como entregar esse produto para o cliente. Então, compartilha. E você que ainda não nos segue, nós temos a Sucesso Cast, temos os nossos arrobas, Instagram da Sucesso na Padaria, da Sucesso no Resultado. Nos sigam, porque se vocês querem conteúdo de qualidade para desenvolver, treinar, inspirar a tua liderança, aqui é o teu lugar. Sucesso na Padaria com você.
Obrigada, Léo. Muito obrigado, Carol. Muito bem.